nas Muvucas do Valdo. Oferecimento Lojão Manolito, tradição em vender barato. Nossa água, água mineral, natural, nossa responsabilidade. Arte de Vó, o seu artesanato, aos domingos, de 8 ao meio-dia na Praça da República. Lotus Peças, solução em autopeças. Transmosqueiro, com Transmosqueiro você viaja com segurança na ilha. White House, a melhor opção de gastronomia e lazer em Quaraci. Confira ainda nesta edição a programação cultural da White House. Fábrica de Velas Casa Sírio. Olá, muvuqueiros e muvuqueiras. Ele tem simplesmente 212 repá. O clássico mais disputado no mundo. É também um clássico que faz do nosso convidado de hoje o senhor repá. O clássico Rei da Amazônia tem 763 partidas realizadas e em 1961, com 14 anos, ele já estava experimentando o gostinho de transmitir uma partida entre Clube do Remo e Paysandu. São muitas histórias, você nem imagina. São tantas que vai ser necessário que a gente faça com Cláudio Guimarães, o Bola pra Frente, 2 programas. Histórias, você sabe. Histórias? Não. Sem vinheta, eu não conto história. Sem like, eu tô fora. Diretor, bota a vinheta. Vamos começar a nossa entrevista com esse vídeo. É a última narração dele ao microfone da PRC5 Rádio Clube do Pará. A vitória do Paysandu sobre o Tapajós por 4-3. Veja no vídeo a empolgação, a narração, a vibração de um locutor esportivo tarimbado, mas que se comporta a cada transmissão como se fosse o primeiro jogo narrado. Confira. E que jogo encrencado, hein, Cláudio Guimarães? Que alegria, que prazer poder te receber nas Muvucas do Valdo. Paysandu 4, Tapajós 3. Rádio Clube. Um abraço, Valdo. É um prazer também te receber. É muito importante. Você cria um programa que vai alegrar muita gente, eu lhe aconselho. E lhe digo, sabe por quê? Quanta gente tem história para contar e não é procurado para contar essa história. Sobretudo a turma mais antiga como eu. Acompanhei o programa que você fez com o Jaci Duarte. Quanta coisa bonita. E tem muito mais gente aí. Poxa, obrigado. A ser obrigado mostrado. Jaci, tá? Eu imagino que não tem para dizer o Ivo Amaral e tantos outros por aí. Olha, eu realmente sou daquela turma antiga. Eu sou uma pessoa que antes de um jogo importante, eu me concentro mais talvez que um jogador. Eu não saio 48 horas antes, eu evito exageros, eu não como comida pesada, evito gelo, evito meio esquino, me preparo para um repá. Eu acho que eu me concentro mais que um jogador e com um técnico. Porque aquela história, eu já tenho 75 anos de idade. Eu estou nessa muvuca desde os 14 anos. Em termos, né? Porque na verdade eu comecei com 12, eu vou explicar por quê. A Rádio Educadora de Bragança, ela foi concebida pelos padres à frente Dom Eliseu Coroli, que está para ser santo, ser canonizado, e foi meu professor de matemática no Colégio Santa Terezinha de Bragança,
Tô doidinho para ele passar a ser santo, que o dia que ele passar o dia santo foi meu professor. Poxa vida. Vai ser um negócio diferente. Pois é nome de cidade, na Belém, Brasília. Então Eliseu, aquela cidade, em homenagem a ele. Então ele era bispo de Bragança na época. E ele conseguiu a autorização, conseguiu o equipamento para colocar, para funcionar a Rádio Educadora de Bragança. Então em 1958 ela ia começar a funcionar. Mas aí houve objeção política de todo jeito. Naquele tempo achava que todo padre era esquerdista, não é bem assim. E aí teve, vai para lá, vem para cá, a rádio pronta, não foi inaugurada em 1958. Só que nesse ano fizeram os testes para locutor comercial, locutor esportivo, comentarista. Naquele tempo o locutor comercial só lia comercial, não sei se você sabe. Tinha o locutor apresentador e o locutor comercial. O apresentador fazia lá, aqui é a música de fulano. E agora o Valdo Souto entrava. Você quer comprar tecido? Vai. Era só o locutor comercial, só era para ler comercial. Pois bem. E aí a turma foi selecionada, só que a rádio não foi pro ar. Chegou em 59, não, agora vai. E você já tinha feito teste? Já estava selecionado? Eu fiz teste entre 12 e 13 anos, entre 212 garotos do meu top, só eu passei. Que era só uma vaga para locutor. E o Walter Cruz, que era mais experiente, que era um funcionário dos Correios, passou para comentarista. Você fez para locutor ou locutor comercial? Locutor esportivo mesmo. Sabe por quê? Eu tinha uma mania, desde cedo, quando tinha treino de Bragança, do paroquial, do time do Clube de Bragança, o time é muito ligado à minha família, eu tinha mania de ir para os estádios ver treino. Aí sabe o que eu fazia? Pegava uma caixa de fósforo ou qualquer lata assim que tivesse aquele orifício aberto, ficava transmitindo o jogo. Que aí quando houve a sondagem do concurso para locutor esportivo, os próprios amigos de colégio, pessoas amigas do meu pai, diziam, manda o Cláudio fazer o teste, ele já transmite do campo de futebol sem ter nada, agora que tem rádio. E assim a coisa começou. E aí quando foi em 59, nada. Mas aí quando foi em 1960, lembro bem dessa data, 12 de novembro de 1960, um sábado, às 18 horas, entrou no ar a Rádio Educadora de Bragança. E o primeiro locutor a falar foi o senhor Oswaldo Silveira, que também tinha passado de teste. Oswaldo Silveira era um senhor que ele tinha umas características especiais. Ele era gerente da Caixa Econômica em Bragança. Ele apitava jogo de futebol, era um excelente árbitro, com detalhe, ele só apitava jogo de futebol de camisa manga curta, camisa manga comprida, calça comprida, sapato engraxado, sapato social. Era só assim que ele apitava jogo. Então ele foi o primeiro locutor da emissora. Foi ele que às 18 horas, quando deu um gongo lá, amigos de Bragança, do Pará e do Brasil, está entrando no ar a Rádio Educadora de Bragança, a voz católica da família paraense. Olha que coisa, hein, Cláudio? Qual é a rádio católica mais antiga? É a Rádio Educadora de Bragança ou a Rural de Santarém? Não, a Rádio Educadora de Bragança, porque a Rural de Santarém veio bem depois. O que tinha já no interior, mais antiga que a Rádio Educadora de Bragança, era a Rádio Clube de Santarém, que hoje tem outro nome. Mas a católica mais antiga do interior... A Rádio Clube de Santarém já existia, mas não era católica. Não era católica. Então, hoje ela tem outro nome. Então primeira rádio católica, Educadora. E só depois veio a Rural, depois vieram muitas outras por aí. E aí, como é que você... Esse detalhe do Oswaldo Silveira. Ele deu boa noite e aí a rádio foi pro ar oficialmente. Eu lembro até hoje as presenças lá de Alfredo Saad, representando os associados, do Eliseu Coroli, que era o bispo de Bragança, do Miguel Jambelli, que depois foi bispo, também presente, Luciano Brambila, que era diretor do colégio, muitas autoridades, prefeito da época, Jorge Ramos, uma festa bonita. Eu me lembro o seguinte, no dia posterior, isso foi no sábado, Bragança aí no interior era muito comum no dia de Sírio levar time de Belém para jogar. Não tinha essa história de comer o pato, não vai... Não, tinha. E a Educadora inaugurou na véspera do Sírio de Bragança, dia 12. Dia 13 foi o Sírio. Então a Rádio Educadora acertou com o Edir Proença. O Edir Proença mandou para a transmissão ajudar na solenidade de inauguração. E do Sírio de manhã, o Edson Salame, cunhado do Guerreiro. E para o jogo à tarde do Seleção de Bragança e Paysandu, no campo da aldeia chamado Clube dos 22, hoje é a Praça Rosa Blanco, não tem mais estádio. Eu ia perguntar se ainda existe. Não existe, hoje é uma praça lá. Lembra até hoje, esse jogo foi 2-1 para o Paysandu, gol da vitória do Carlos Roberto.
do Urubu. Carlos Alberto Urubu. Isso em 1900. Carlos Alberto Urubu que fazia gol sempre no final dos clássicos. Você sabe que ele ainda está vivo, né? Ah, é? Está vivo ainda. Anda com muita dificuldade, muita saúde, mas está vivo ainda. Mas o interessante nesse jogo foi o seguinte. Eu era o locutor esportivo da Rádio Clube na época, 14 anos já tinha na época. E o Miguel Cohen é quem foi a convite da educadora para transmitir esse jogo. Porque aquela história, era um garoto, tinha feito um teste. Eles achavam que, por ser a inauguração da rádio, era importante levar um locutor de Belém. Eles convidaram o Edir Proença. O Edir não pôde ir, mandou o Miguel Cohen, que seria, na época, assim, o segundo locutor esportivo. A rádio, na época, tinha Miguel Cohen, Jair Gouveia, Edgar Delgado, José Simões. Aí foi o Miguel Cohen transmitir esse jogo lá. Aí, no jogo, à tarde, eu lembro que fizeram, tipo assim, um tapumezinho, para a turma ficar mais elevada, colocaram as cadeiras. Aí ficou assim, Miguel Cohen sentado transmitindo, o Ed Salame já tinha almoçado, já tinha passado o cílio, ficou tipo um comentarista. O Walter Cruz, que era o comentarista da rádio, comentando do lado direito, e eu sentei no próprio chão da arquibancada, assim, daquele mezanino que fizeram, com o pé para lá de fora, porque sabe qual era a minha obrigação? Ir no campo, alguma substituição, aquela história, era esse o meu papel. Sem usar o microfone. Sem usar o microfone, muito mais olhando para ver o que Miguel Cohen dizia, aquela admiração, né? De um garoto novo vendo um locutor consagrado transmitindo. E a Rádio Clube entrava, como entra até hoje, né? Fácil no interior, em Bragança. E aí, qual foi a minha surpresa? Quando faltavam 5 minutos para o jogo acabar, 5 minutos, já estava 2-1 para o Paysandu. De repente, só ouço aqui. Bateu na minha costa o Miguel Cohen, ele mandou me levantar, eu me levantei e disse assim: bom, eu vi que com a missão de transmitir o primeiro jogo da Rádio Educadora de Bragança. Mas esta emissora tem um locutor esportivo selecionado em concurso. Nada melhor do que ele transmitir os 5 minutos finais desta partida. Senta aqui, Cláudio. Valdo. E o frio na barriga? Eu te confesso que não foi só frio, foi quentura, foi tudo. Eu não me lembro até hoje o que eu disse nos 5 minutos que eu peguei o microfone. Mas eu não devo ter tido besteira, que até hoje eu estou no ramo, né? Claro. Mas foi um negócio impressionante, porque foi uma surpresa, né? Eu jamais esperava aquilo. E eu transmiti os 5 minutos finais da partida. Isso deu à direção da Rádio Educadora a confiança suficiente para escalá-lo para transmitir jogos inteiros de grande coturno, a ponto de você ter ido parar na Curuzu em 61. Fala dessa sua primeira experiência narrando o Repar. Essa primeira experiência na Curuzu, rapaz, tem um antecedente muito interessante. Aqui no início de 61, a rádio foi inaugurada em 60, em novembro. No dia 12 e dia 13 foi o Círio e esse jogo que eu falei. E no início de 61, chegou para dirigir a Rádio Educadora de Bragança um padre chamado Aloysio Neno. Um padre 20 anos à frente da época. Tudo ele pensava para frente. E era desportista, gostava. E ele achou que a rádio tinha que começar a transmitir os jogos da cidade, que não transmitia. Fazia muita cadeia com a Rádio Clube, pela Onda Tropical, muito cadeia com a Rádio Clube, pela Onda Tropical, que varria lá. E ele achou que devia transmitir. Ele fez tanto a cabeça dos que mais mandavam na emissora, sobretudo a arquidiocese, que conseguiram comprar aqueles fios de cobre, né? Eu me lembro que o campo do Paraquial, que era mais perto da rádio, dava exatamente 1.200 metros. O campo da aldeia, que hoje não tem, dava cerca de 2.500 metros de fio. E aí nós começamos, eu e o Walter Cruz, começamos a transmitir os jogos locais. Paroquial Timendega, Bragança Paroquial, os jogos do campeonato. E era um sucesso em Bragança. Eu me lembro que a gente colocava uma banquinha assim dentro do campo, né, à beira do gramado, e fazia a transmissão do jogo. Só que aí, com certo tempo, Paulo, nós começamos a transmitir em janeiro, fevereiro, mais ou menos, no início de março, um dia de uma decisão de turno lá em Bragança Paroquial, quando chegou de manhã, não tinha um fio mais no poste, roubaram os fios de cobre. Quer dizer que essa coisa de roubar fio, como está acontecendo com os cabos das telefônicas, isso já não é novidade. Esse fio de cobre tem um valor muito... Tem, valor comercial muito. Rapaz, tanto para um campo como quando não tinha um. Aí veio a ordem, não, vamos parar de transmitir o jogo. Sabe o que o padre Aloysio fez? Ele conseguiu convencer ainda a arquidiocese, tá bom, o campo da aldeia é mais longo, o percurso é mais fio, mas para o campo do paroquial, nós vamos comprar fio e vamos manter. Sabe o que a gente faz? No dia de jogo, de manhã a gente põe o fio. Acabou o jogo, de noite a gente tira todo o fio. E fazia isso para a gente transmitir o jogo lá do campo do paroquial. Senão, sem fio não há transmissão. Padre Luiz, engraçado, a família dele morava em frente a Curuzu, do lado daquela panificadora Duarte. Você lembra da panificadora? Não. O
Liceu Duarte, era uma panificadora muito interessante, né? O senhor foi presidente da sindicato da panificação. Eu me lembro até da Casa Grelo, na Almirante Barroso com a Vileta. Deve ser dessa época, né? Casa Camilo, por ali. Casa Camilo também lembro. Bem em frente à Cruz, ele morava aí. Mas como eu te falo, ele era arrojado. Aí eu me lembro quando foi início de maio, assim, esse garoto veio quando chegou na rádio. Estou vendo aqui, dia 21 agora, em Belém, na Curuzu, vai ter Remy e Paysandu decidindo o primeiro turno do Campeonato Paraense. Vamos fazer esse jogo. Escolha, deixa comigo. De Belém. Eu me lembro que esse jogo foi no dia 21 de maio, 3 dias antes de eu completar 15 anos. Meu aniversário é dia 24 de maio. E aí nós viemos fazer. Eu, Walter Cruz e ele. Você sabe como ele conseguiu, ele era tão arrojado. Naquele tempo no trem, tipo no correio, telegrama, contato, era do tu. Mas a estação de trem, ela tinha um serviço de fonia que falava com as estações de Castanhal, Capanema e Bragança. Para que era isso? A estrada de ferro de Bragança tinha um vagãozinho que pegava 12 pessoas, chamado Litorina, para transportar autoridades. Magalhães Barata, Moura Carvalho. Os governadores da Cunil, para essas cidades, eles iam nesse vagãozinho especial, que não era um trem, era tipo assim um automóvel, tinha ventilador interno e tudo. E era para comunicação, para saber se estava tudo bem. O padre Aloysio Neno deu também sorte. O chefe do trem em Bragança da estação era um tio meu. O chefe da estação de Belém era um padrinho meu, todos dois bragantinos. Ele se dava com a cúpula da estrada de ferro de Bragança. Ele conseguiu que na hora do jogo, nós começamos 15 minutos antes e acabamos 10 minutos depois, essa fonia fosse liberada para a Rádio Educadora de Bragança com uma condição: se houvesse alguma emergência e precisasse falar, cortava a transmissão. Sorte que não precisou. A gente sabe que ele conseguiu com o nosso Wilson Assunção Mucuim, com a ajuda do rádio do Edir Proença, conseguiu puxar um fio da estação do trem aqui de Belém, que é lá onde hoje é o terminal rodoviário, tá? Para o estádio da Curuzu, que o trem ainda passava ali na frente. E assim nós fizemos a transmissão. Era aquele som muito batido de onda tropical do interior, não era um som muito audível, mas se entendia. E assim nós fizemos o primeiro Remy Paysandu da história da Rádio Educadora, aqui direto de Belém. Depois fizemos outros, não foi só esse. Mas esse foi o meu primeiro. Gols de Fernando Pau Preto, que era meio campo, naquele tempo era Pau Preto, Natividade e Canheiro, seria o volante de hoje, né? Ele fez os 2 gols do Paysandu, 2-0. E o Remo, lembra alguns jogadores que se destacavam, que tinham realce no Remo? O Remo tinha o Piedade, que era um goleiro de primeira, né? O Remo tinha Santo Antônio, já tinha o Ribeiro, começando, já tinha Socó. Início da década de 60, esse pessoal todo já atuava no clube do Remo. Já é do tempo do Ailson, só que o Ailson era mais novo nesse meio aí, né? Então você começa no rádio selecionado em 58, mas a rádio não foi pro ar, começa em 59 e fica em Bragança, na Educadora, até que... em 60, então você começa efetivamente. Só que eu comecei efetivamente, eu considero em 61, porque 61. Em 60, o único show que eu fiz foram os 5 minutos finais da primeira transmissão bem. Em Bragança. Então, de 60, e exatamente no primeiro ano, valendo, né, você 61, faz o reparo. Em 61, de janeiro a março, abril, nós fizemos pelo menos uns 7 a 8 jogos do Campeonato Bragantino, antes de roubar os filhos. Aí, o reparo de maio, dia 21, foi o primeiro reparo e o primeiro jogo da Rádio Educadora fora. Posso contar uma interessante? Por favor. Me lembro que no início de 62, campeonato intermunicipal pegava fogo. Era uma rivalidade danada. E Bragança foi para uma semifinal de intermunicipal com Igarapiaçu. Primeiro jogo em Igarapiaçu, segundo em Bragança. O padre Aloysio Neno, como sempre, deu um jeito, usando fonia. Ele conseguiu que a fonia de Capanema, não sei como chegasse o som em Igarapiaçu, e Igarapiaçu também pegava a fonia, era uma história assim. E o campo do Corrente não era longe do campo, dá uns 500 metros, ele esticou o fio, nós transmitimos o jogo. E como era um domingo, as autoridades na época liberaram, porque os trens, o horário misto de Bragança, eles eram de segunda a sábado, um ia, outro vinha. Dia de domingo, eu ficava em Belém, eu ficava em Bragança, um lá, outro aqui, mas não transitava dia de domingo. Ele conseguiu que uma máquina, as autoridades esportivas conseguiram, o seu Miguel Leitão, presidente da Liga, conseguiu que uma máquina e um vagão que pegava aproximadamente 60 pessoas, viesse trazer a delegação, a gente da rádio, os convidados, para o jogo em Igarapiaçu. Seu Valdo Souza, eu me lembro que a seleção de Bragança deu um branco, ela tomou de 5-0 da seleção de Igarapiaçu,
um tal de Cebolão, que até hoje é vivo, mora em Marituba, bom pra caramba, um caboclo atacante, fez 3 gols nesse dia. Matou o Bragança, 5-0 o jogo. Mas como sempre, para variar, no finalzinho do jogo virou aquele porradal. Meu irmão, e desse porradal, correram para cima da seleção de Bragança, arrancando as achas da cerca do campo. Aí o time de Bragança... Sobrou pro narrador, não? Não, nós paramos tudo, pegamos o equipamento, saímos correndo, o time de Bragança atrás da gente, a gente mais na frente, no rumo do trem. O pessoal da máquina do trem, o motoneiro, coisa parecida, quando sentiram o negócio, era bom de coisa, já chegaram no trem, já ligaram o trem. Era uma cena de cinema. O trem saindo da estação, todo mundo ainda se agarrando para entrar, e um monte de gente atrás correndo com os tacos. Eu me lembro que o jogo de volta em Bragança foi tão complicado, foi só 3-2 para Bragança, e na época que Igarapiaçu classificou, que houve uma ordem, ninguém de Igarapiaçu pôde ir para o jogo, que estava prometido de morte. Imagina, né? Jogadores cercados pela... Imagina, 5-0, 3 gols desse tal Cebolão pro Igarapiaçu, para a seleção de Igarapiaçu, e teve toda essa confusão. Imagina, mas sabe o que era? Muito coçado na beira do campo. Tanto de Bragança como de Igarapiaçu. Aí os xingamentos vêm, né? Mas é um episódio que eu nunca esqueço. Cláudio, e foram quantos anos de Rádio Educadora? Eu comecei na Rádio Educadora efetivamente no início de 61 e trabalhei lá até o final de 62, para ser bem correto. Ou seja, 2 anos direto. Por quê? Porque naquela época no Colégio de Bragança não tinha científico nem clássico, era só o ginásio. E eu queria fazer mais coisas. Eu vim para Belém morar com o tio para estudar científico. E aí, em janeiro de 63, eu vim embora para Belém. E eu me lembro quando eu cheguei aqui, foi a primeira rádio do Clube do Pará, que ainda era no Palácio do Rádio. Me apresentei para o Edir Proença, procurei o Miguel Cohen, me levou com o Edir, falei que eu estava aqui para estudar e queria saber se tinha uma possibilidade. Ele foi bem franco com nós, olha, no momento não, porque aqui nós estamos com a equipe cheia, mas há uma possibilidade lá para março, abril, o José Simões está indo para a Rádio Continental do Rio de Janeiro, tem um convite de lá. Se efetivar, eu já tenho sua referência, lá para o fim do mês de março procure a gente. Tá bom, aí eu não perdi tempo. Fui na Rádio Marajoara com o Ivo Amaral, também estava cheio. O Ivo Amaral ainda mandou eu passar numa segunda-feira, era um domingo, eu encontrei com ele na Curuzu. Eu fui lá, ele demorou a chegar, aí eu vim embora. Aí fui bater na Guajará, sabe com quem? Jaime Bastos. Jaime Bastos me acatou na hora. Disse, olha, só não tem salário, é estagiário, pode ser? Pode, eu quero é começar. Me lembro que eu me apresento para ele uma quinta-feira, no domingo eu já estava num torneio início suburbano no Campo da Sacramento. Aí levei episódio engraçado, era tanta gente no puleiro que fizeram pro radialista que uma hora o puleiro arriou, todo mundo no chão. Aí eu trabalhei na Guajará, eu, Jaime Bastos, José Teixeira, Abias Almeida, Fernando Pinto, Arlindo Dourado, avô desse Fernando Dourado, que é técnico, o Wilson Lima, eu acho que nós trabalhamos lá o quê? O Raimundo Lima também, lembra do Raimundo Lima? Raimundo Lima. O Wilson e Raimundo Lima, eram dois? Eu, quando comecei no rádio, eu imagino que o Raimundo Lima estivesse encerrando. Encerrando, pois é. E aí eu trabalhei na Guajará até exatamente, acho que o dia 28 de março, porque no dia 27 eu lembrei do detalhe, eu fui na Rádio Clube do Pará. Aí ele disse assim, olha, Simões me confirmou desde semana passada que dia 30 agora ele está viajando para o Rio. Ele vai para a Rádio Continental. É o dia da mentira, mas se não tiver nada a fazer, você já tem carteira? Eu digo, não, mas vou já tirar. Ele me indicou Oscar Barra, até hoje me lembro, no tribunal, na Delegacia do Trabalho. Vai lá que tira a carteira na hora. Numa manhã eu tirei a carteira. Chegou no dia 1º de abril, dia da mentira. Veja lá. Aquela nossa tradicional chuva da tarde. Eu me apresentei na Rádio Clube do Pará. Carteira assinada de menor, me lembro quando se fosse hoje. Você ganhar 75% do salário, era carteira de menor. E assim eu comecei. Isso, carteira de menor. Você começava a trabalhar, porque também você tinha o seu tempo limitado. Mas em rádio não tem tempo limitado, todo mundo sabe disso. E aí eu comecei a trabalhar na Rádio Clube do Pará no dia 1º de abril. Carteira assinada de manhã, 1h da tarde eu já estava trabalhando. Apresentando as primeiras do esporte, sabe como era? Redigida pelo Edir. Eram 10 primeiras notícias, um comercial. 10 segundas notícias, um comercial. Tudo notícias de no máximo 5 linhas, coisa de destaque. Mais 10 notícias, um comercial, e aí
a bomba do dia, digamos. Tinha outro termo lá, mas como se fosse a notícia, aí encerrava com uma notícia bem importante. Assim era as primeiras do esporte, dava no máximo 15 minutos. Cláudio, eu posso me permitir voltar a Bragança, depois a gente retoma essa sua odisseia pelo rádio em Belém. O Bragantino e o Caeté são os clubes que representam o Bragança. Aliás, é a primeira vez que Bragança tem 2 clubes disputando o campeonato de futebol profissional. Agora, por que que... E os 2 classificados nas quartas. Hoje, muito bem, diga-se de passagem. Por que que time Negra e Paroquial, que tem tradicionalmente, historicamente, muito mais força... Não, e torcida, exatamente. Por que essas equipes não disputaram o futebol profissional? É fácil explicar, é o lado político que a gente entende também, o porquê do lado político do patrono Zé Diogo, do Bragantino. É que na época que ele quis fundar o Bragantino, a regulamentação, a lei esportiva era diferente. Hoje você faz um clube novo, como foi feito o Amazônia, em uma semana ele está pronto, está afiliado. Naquele tempo não era assim. Você tinha que ter tempo de filiação. E um tempo que era no mínimo de 2 anos de filiação como amador. E aí o que é que o Bragantino, que em Bragança fizeram? Começa o lado político. O Zé Diogo observou, se ele fizesse isso a partir do Bragança, ele ia ter contra o torcedor do time negro, do Paroquial e do América. Se ele fizesse do Paroquial, os outros. Ele preferiu para o Uberlândia, que era um clube assim bem pequeno, de bairro lá. E o Uberlândia então cedeu, como se fosse assim, os seus direitos e nome para começar o Bragantino Clube do Pará. Foi assim que foi feita a coisa. Mas a questão é política. Era a questão política porque ele não quis se indispor com um ou com o outro, porque lá tem as forças, todo mundo sabe. O advento do Caeté sofre o mesmo processo? É muito parecido, mas com um lado meio engraçado. O Rodrigo Barata, que é o grande comandante do Caeté, é um cara que merece ser o desportista do ano, o cara do ano, porque o que esse cara faz é impressionante. Ele era, na verdade, do Bragantino. Ele era o diretor de futebol do Bragantino quando o Bragantino ganhou a 2ª divisão e subiu. Ele que trabalhou e levou para lá o Arthur Oliveira como técnico. Com a ascensão dele, e se aproximou uma eleição, ele nem se insurgiu para isso, mas começaram a informar que ele já queria tomar conta do Bragantino, que ele seria um possível candidato. A ideia era uma escorada nele. Ele sentiu o pepino, aguentou ainda um pouco. Quando ele sentiu que realmente ele estava mais para fora que para dentro, ele saiu. Saiu e fundou o Caeté. Já com uma situação, porque agora você, cumprindo umas determinações, você funda um clube hoje até num dia. E aí ele fundou a Sociedade Esportiva Caeté. Vieram com ele algumas pessoas que estavam no Bragantino na época, como até o atual vice dele, com o Paulinho Osterne, dono do Bem-Querença, e muitos outros estão lá com ele. E aquela história, e o Caeté foi um sucesso. A gente volta para o rádio, volta para Belém, mas continua em Bragança. Você não vai entender o que eu... Pelo menos agora você não deve estar entendendo. A compreensão é a seguinte, para teres essa compreensão. Celso Leite, saudoso Celso Leite, que foi prefeito lá em Bragança, ele também incursionou no rádio em Belém do Pará. E lá em Bragança o Celso Leite, como o próprio bordão do Celso Leite, o próprio slogan do Celso Leite dizia, babá da galera, né? Só que aqui ele não teve o mesmo sucesso que o Cláudio Guimarães. A que você acredita isso? É a mesma coisa que está acontecendo agora com o Danilo, que tem convite e não veio. O problema do Celso era o seguinte: além de emprego, ele era vinculado politicamente a Bragança, porque antes de ser prefeito, ele foi vereador em várias legislaturas. Então era difícil ele largar Bragança e vir para cá. Isso foi um impedimento que terminou fazendo com que nós não tivéssemos no rádio da capital o brilhantismo de um dos maiores locutores esportivos que eu conheci, uma das vozes mais bonitas do rádio. O que aconteceu com o Celso? Pela amizade que a gente tinha, uma vez ele matou uma vontade que ele tinha de fazer jogo pela Rádio Clube do Pará. Eu tinha assumido um departamento no Banco da Amazônia e a rádio estava com pouco locutor esportivo e tinham 2 jogos do Remo para fazer. Em Recife, em Salvador e Recife. Eu lembro que o jogo em Salvador foi a pré-inauguração do Barradão, o campo do Vitória. E eu não pude ir. E aí estava uma agonia na rádio, eu cheguei com a direção da rádio, eu tenho uma ideia. O Celso Leite, eu telefono para ele, com certeza ele topa aí. Eu me lembro que o Ronaldo Pena até foi chefe na delegação do Remo. Liguei para ele, ele topou, veio. Ele fez essa viagem. Ele fez os 2 jogos. O Remo ganhou as 2 partes. O Remo não ganhava não sei quantos jogos, tá? Campeonato Brasileiro. O Remo foi e ganhou. Tanto que ninguém queria chefiar a delegação, por isso que chamaram o Ronaldo Pena. Ele foi e ganhou as 2 partidas. Me lembro, no Recife ganhou do Náutico. E no jogo no Barradão, foi aquele primeiro jogo que, por uma razão qualquer, cortaram a linha de rádio. Todo mundo sabia desse detalhe? Houve lá um problema. Era a pré-inauguração do Barradão, muita dificuldade, não vai aparecer lá um cabeça de minhoca.
resolveu meter a tesoura nas linhas. A única linha que sobrou foi da Rádio Maguari, que na época era o saudoso Gel Araújo, o narrador. Mas ele fez isso de propósito? Ele sabotou? Certamente. Sabotou? Certamente. Aí o que aconteceu? Fizeram um pool com a aquiescência da Rádio Maguari, que era o Jaime, o dono na época. O Jaime foi contactado e aceitou, claro, imediatamente. Aí naquele tempo transmitiu Rádio Cultura do Pará pela Onda Tropical, Rádio Clube do Pará, Marajoara, Liberal e Maguari. 5. Aí cada um pegava um pedaço. Coincidentemente, na hora que o Gel tava, que era da Maguari, saiu o gol do Remo. O Remo ganhou de 1-0 lá dentro. Na pré-inauguração do Barradão. Mas foi um pool de emissoras de Belém transmitindo essa partida, porque só uma tinha linha nesse dia. Cortaram as outras linhas. Cláudio, eu não posso perguntar para o Edir, a menos que fosse uma entrevista mediúnica. Muito menos para perguntar para o Grimoaldo Soares. Quando o Edir Proença deixa de narrar, ele vai comentar. E o comentarista era o Grimoaldo Soares. Vou perguntar a você, porque você é contemporâneo desses saudosos integrantes da Crônica Esportiva. Rádio Clube do Pará, PRC5. Por que o Grimoaldo Soares deixou a rádio? É apenas uma coincidência ou ele se sentiu preterido? O Edir tinha liderança, a rádio pertencia aos Proença. O que tem escondido nessa história? São dois fatos que é bom te contar que muita gente levou para o lado errado e não foi. Do episódio Grimaldo e Edir, é o tipo do cara que eu digo, tanto o Edir tinha razão como o Grimaldo tinha. Vou explicar primeiro o caso de 67. O Edir, por uma razão qualquer e muitos outros compromissos, ele tinha assumido, na época ele era funcionário também de carreira do Banco da Amazônia, ele tinha assumido a assessoria de comunicação do Banco da Amazônia. E aí ele tinha o tempo muito ocupado e ele resolveu parar de narrar futebol. Só que na época nós estávamos com poucos narradores. Aí eu passei, na época, em 1967, a ser o principal locutor da Rádio Educadora, da Rádio Clube do Pará. Foi quando o Tavernar Neves, também da Marajoara, veio para a Rádio Clube para reforçar a gente. O Zaire também, que era mais repórter, passou a ser narrador. Depois ele foi até para o Rádio Baiano. E o Jair Gouveia, onde é que estava essa época? Já tinha saído o Jair Gouveia porque ele tinha passado em concurso público e já trabalhava fora de Belém. Ele chegou na Rádio Clube primeiro que você? Chegou primeiro que ele. Veio do Acre por volta de 1960, ficou na Rádio Clube acho que até 65, 66, por aí assim. Pois bem, eu me lembro que em 67 houve um fato interessante. Se você pegar essa estatística, até nos livros do Ferreira da Costa, foi o ano que mais teve repar. Foram 17 no ano. Porque naquele tempo o campeonato era assim. O primeiro turno decidia de uma maneira, aí tinha melhor de 3 no segundo turno, melhor de 3 para decidir o campeonato, amistosos, Copa Salevi, Copa não sei o quê, 17 repars no ano. Eu me lembro que eu fiz 15 repars nesse ano. Só 2 que eu não fiz, 17. Aí vem o episódio que você perguntou de Edir Proença e Grimaldo Soares. Naquele tempo, era comum isso, os filhos da gente, a gente querer que seguisse o que a gente era. Por exemplo, Edgar Augusto, o homem da Feira do Som da Cultura, a turma de hoje não sabe, mas ele foi um brilhante locutor esportivo, de uma voz excelente, apenas ele não gostava. Tanto que, na hora, quando a família vendeu a rádio, ele saiu logo, ele não quis mais ficar. Era um brilhante locutor esportivo, mas ele era mais para crítica musical, ele era mais para DJ, essas coisas, ele não era muito chegado a isso. Ele fazia porque o pai insistiu. Não é à toa que a Feira do Som tem 50 anos de sucesso. Começou na Rádio Clube. E hoje está na cultura. E aí o que acontece? O Grimaldo fez o mesmo com Paulo Sérgio Soares, o filho mais velho dele. Queria que ele seguisse pelo rádio, com o repórter, quem sabe um dia comentarista. Só que o Edgar Augusto deu mais pro caldo do que o Paulo Sérgio. E chegou um tempo, o Paulo Sérgio tanto não se interessava que nem para campo ele ia mais. E aquele tempo, a que hoje é a nossa CLEP, né? Era a CEP, a Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos, pedia sempre no início do ano relação de quem ia continuar tendo acesso ao estádio em função de estar nas emissoras. Como o Paulo Sérgio não estava indo mais, o Edir uma vez perguntou: Grimaldo, aí o filhotão aí não quer mais? Não se interessou mais. Mas disse que não se interessou pelo rádio. Esqueceu de colocar um detalhe: olha, mas ele quer continuar indo para o estádio. E aí quando saiu a relação mandada pela Rádio das carteiras de funcionários de esporte de rádio que pudessem ir a campo, não veio a do Paulo Sérgio. E o Grimaldo era um cara muito família, sabe, muito sentimental, uma amizade de décadas. Olha, eles fizeram a Copa do Mundo de 50, Edir e Grimaldo no Maracanã pela Rádio Clube, com Wilson Assunção Mucuim, usando os equipamentos da época.
E essa amizade, ela passou quase um ano. Essa amizade, ela passou quase um ano bem separada. Depois que a coisa voltou com calma. Mas foi esse o episódio. Então foi isso. O Jaci, a quem você já citou aqui no início da nossa conversa, ele lembra de uma passagem no Boa Tarde, Senhorita. Tá, Senhorita. Sucesso, patrocínio, né? Do Mundo Elegante. Isso. Ele faz uma citação do Heriberto Pio. Sim. Você, quando chegou na Rádio Clube, você chegou a conviver com algum dos fundadores? Heriberto Pio, Roberto Camelier, Edgar Proença, não? Eu fui um felizardo, eu conheci todos os três. E trabalhou com eles? Diretamente só com o doutor Edgar Proença. Porque quando eu cheguei na rádio, ele ainda tinha muito ascendência no grupo. Reunia muito com a gente, o famoso seu colega, dava conselho pra gente pra caramba. Ressaltar aqui, são os 3 fundadores. Fundadores. Porque o Heriberto Pio dos Santos, que era o pai do Avelino Henrique, foi diretor de emissoras aí pelo sul todo, o Heriberto Pio dos Santos, na época que eu cheguei, já não era mais diretamente ligado à rádio. A irmã dele, sendo Ana Palmeira, era diretora financeira da rádio, ele já não estava. Por quê? Ele era diretor dos Correios, ele era funcionário dos Correios, tinha assumido a função maior nos Correios aqui em Belém. E então ele ficou mais afastado da rádio, mas ia sempre pela rádio. Eu conhecia, era um Moreno alto pra caramba. Roberto Camelier era funcionário da Varig, de alto coturno aqui na época. Ele começou como radiotelegrafista da Varig e chegou a pontos importantes. E assumiu na época o que seria a gerência regional da Amazônia. E aí ficou um pouco afastado da rádio, que é o nome da rua aí, Roberto Camelier no Juruna. Mas cheguei a conhecê-lo, cheguei a vê-lo. Agora, o doutor Edgar Proença, que morreu em 66, eu tive uma convivência grande com ele nos 3 anos que eu curti, porque ele tinha mania de sentar no corredor, pegar uma cadeira, mandar todo mundo sentar, tomar uma manual, contar piada e, sobretudo, exigir seriedade e, principalmente, lealdade. Ele tinha umas frases interessantes. Eu me lembro que uma vez, um repórter da rádio que cobria suburbano e futsal, Ernesto José Teixeira, fez uma crítica contra o presidente do São Domingo, como se diz na rua, sentou a pôr no presidente do São Domingo. E aí o doutor Edgar Proença, nessa hora estava ouvindo, chegou na rádio e disse assim: manda chamar o Ernesto aí comigo. Aí o Ernesto já veio todo tremendo, achou que ia ser demitido. Sente aqui. Seu colega, eu vim do meu apartamento, que ele morava aqui no Renascença, pro Palácio do Rádio. Quando eu cheguei aqui, que eu me sentei, meu rádio estava dando uma esculachada no senhor presidente do São Domingo. O que ele lhe fez? Aí o cara dele achou: não, isso não é motivo para... Você tem raiva dele? Tem, não gosto dele. Faça o seguinte, nunca ataque diretamente quem você não gosta. Elogie o inimigo dele, ele vai ficar mais aborrecido. Ele tinha essas assim, sabe? Tirada, hein? Tirada. Que tirada. Tem uma outra dele, eu posso contar? Por favor. Porque essa é verídica. Os Valdos todos têm que ouvir essa, que essa eu nunca vi igual. O Valdo pai e o Valdo filho. O Valdo pai e o Valdo filho. O doutor Edgar Proença era o cônsul honorário da Bolívia no Pará. Naquele tempo, tudo que era país tinha cônsul honorário aqui. Os que não tinham os cônsules, que eram filhos da pátria, tinham os cônsul honorários. E ele era o cônsul honorário da Bolívia. E uma vez o embaixador da Bolívia veio visitar o Pará, ele era na época, o doutor Edgar, o diretor do Teatro da Paz. Marcaram um encontro. Ele achou melhor marcar no gabinete dele, lá na Rádio Clube do Pará. E o embaixador da Bolívia era daqueles malas sem alça, sabe? Daqueles que começava e não queria... E o doutor Edgar, cheio de compromisso, marcou tipo assim 18 horas no gabinete dele na Rádio Clube, achando que 19 horas estava desocupado, que tinha reunião com o governador, reunião com os artistas do teatro, tratar da sinfônica do teatro, agenda cheia. Rapaz, dava 6, 7 e meia, 8 horas, 9 horas e nada do embaixador. Do embaixador sair. Pô, parece que uma hora o embaixador se mancou, já quase 10 horas da noite, se levantou da mesa, se despediu e saiu no rumo da porta. Quando ele vai no rumo da porta, que estão saindo, o doutor Diga dá aquela banana para ele. Sabe a banana? Foi na hora que ele se virou. Oi, que ser Proença? Não, um motivo de saudação de paraense quando o visitante. Não, eu conheci o que ser banana. Olha, quando eu Tanto que ele entregou o consulado honorário depois dessa. Quando eu deixar as dependências do teu apartamento, aliás, muito obrigado ao Cláudio, à dona Ana, por nos receberem a mim e ao meu filho para essa entrevista, porque eu sou tipo esse embaixador suíço. Eu venho para fazer um programa e acabo fazendo 2. Eu fico além do que devo. Mas você não vai levar banana, fique certo. Cláudio,
Jair Gouveia de novo aqui nessa conversa. Ele que chegou primeiro na Rádio Clube, veio do Acre. Vocês revezaram como narradores linha de frente da equipe de Edir Proença. Quem é que viajava, quem que ficava? Na época tinha a Taça Brasil, tinha o Norte, o Nordeste, o Nordestão, né? Taça Brasil e Nordestão, principalmente, alguns amistosos. Começaram também naquela época, os torneios Pará, Ceará, Pará, Goiás, Pará, Maranhão, a gente transmitia tudo isso. Jogo no Suriname. Naquele tempo era muito interessante. O Edir, geralmente, ele não fazia um rodízio, ele via quem estava disponível, porque na época a gente era... Eu, estudante secundarista, o Jair Gouveia já era universitário, dependia muito da agenda da gente. Mas a gente se esforçava, ele perdia aula e ia. Então ele fazia assim, mais ele perguntava quem pode ir nessa, era assim que a coisa era feita. E naquele tempo era um detalhe interessante, Valdo, é um saudosismo danado quando eu falo isso. Só viajava o locutor, não tinha repórter, não tinha comentarista. Por quê? Porque geralmente em cada estado a gente tinha aquela rádio que dava suporte pra gente, como aquela rádio tinha suporte aqui quando ela vinha. Aí ela cedia pra gente todo o equipamento técnico, ela cedia pra gente transporte, ela apanhava a gente no aeroporto ou na rodoviária como fosse, e ainda cedia um comentarista para trabalhar. No Rio era Nacional e Pernambuco? Não, no Rio era a Globo na época. Ah, era a Globo? Já era a Globo. Começou a Nacional, depois passou a Globo. De 65 para cá já passou a ser a Globo. E Rádio Clube de Pernambuco? Rádio Jornal do Comércio em Pernambuco. No Maranhão era Rádio Difusora, em Manaus era Rio Mar de Manaus. Era as rádios que faziam... No Ceará era a Rádio Clube do Ceará. Era. Então, só viajava o locutor, mas se viajava. Aquele som batido de onda tropical era muito bacana. E a maioria dos jogos, às vezes, era a transmissão usando a onda tropical daquela emissora lá. Ela era sintonizada aqui no estúdio da rádio daqui jogava no ar. Maravilha. Era um negócio sensacional. Bate uma saudade, né? Bate uma saudade danada. Agora a gente fazia tudo, era muito importante. Tudo Cláudio, mesmo. O Jair Gouveia, deixa eu contar esse detalhe. Que, na verdade, na nossa época, o titular era o Edir Proença ainda. Então eu e o Jair Gouveia, nós revezávamos com segundos locutores, digamos assim. Os repasses, na sua maioria, todos eram com o Edir. Um ou outro que a gente fazia. Sobretudo os de decisão, sempre a gente fazia com o Edir. Com um detalhe interessante. Nós tínhamos nossos pontas de gol tradicionais, um deles era o João Álvaro, um tradicional repórter daqui, que daqui a pouco eu vou contar duas dele que você vai rir pra caramba. Mas às vezes em repar, quando o Grimaldo está repetindo muito, quando o João Álvaro está repetindo muito a transmissão, o Edir fazia questão que eu e Jair fizéssemos as pontas de gol. Então a gente também foi ponta de gol por muito tempo. João Álvaro Lima era um repórter da Rádio Clube do Pará. Não fala ainda. A gente vai rir juntos. Eu, o Deco, você, Muvuqueiro, das histórias do João Álvaro que o Cláudio vai contar depois do intervalo. E ele também, para tornar ainda mais ansiosa essa espera, ele vai contar sobre um jogo que ele narrou, que ele transmitiu e que foi decidido no cara ou coroa. Olha isso. É daqui a pouco, é depois do intervalo, mas antes eu gostaria de deixar aqui esse mimo de arte de vó. A gente está vivendo aí o período, né? Está se aproximando do período pascal, né? E isso aqui é uma produção de arte de vó que todo domingo, de 8 ao meio-dia, funciona na Praça da República, ali pela Oswaldo Cruz, em frente. É a sua esposa, eu sou? É a dona Sheila. Muito bem. Em frente ao curso de idiomas. Então, para dona Ana, que é Dona Ana, que é outra artesã de mão cheia, ela está pintando agora, né? É verdade. Dona Ana se destaca também como artesã. Tem aqui do nosso querido Jacó, né? Grande Jacó, cujo nome verdadeiro é Iagup Piara Daibes. É isso mesmo. Aqui está Deixa eu dar pra Ana aqui. Obrigada. Tá bom? Dona Ana recebendo aqui. Uma artesã recebendo do filho. Pode passar, filho. Obrigado. Pode passar, filho. Do filho de outra artesã, Obrigada. o brinde de arte de vó. Aqui para hidratar as cordas vocais, o cara que narra tanto jogo, Amanhã só já vou usar repara. algumas que eu tenho no jogo amanhã. Tá vendo? Só repara. Ele narrou 212. Então, tá aqui um fardo da melhor água mineral do Brasil. Nossa água. Isso. Nossa água, nossa responsabilidade. E tem também para a hora da caminhada, que eu sei que se você faz Opa, Manolito. a sua caminhada, uma camisa do Manolito. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já com Cláudio Guimarães nas Muvucas do Valdo. Atenção!
Atenção, atenção! Promoção BBB no Lojão Manolito. Bom, bonito e barato. Toalha várias cores, R$12. Toalhão bordado, R$30. Baby doll e camisola, R$18 cada. Baby look e regata, R$20 cada. Vestidos, R$18 cada. Moletom masculino e feminino, R$75 cada. Calça moletom, R$38. Calça jeans, R$50. Camisa UV, R$25. Short, R$10. Short moletom infanto juvenil, R$20. Blusa, R$12. Manolito, barato todo dia. Nas Muvucas do Valdo, oferecimento Lojão Manolito, tradição em vender barato. Nossa água, água mineral, natural, nossa responsabilidade. Arte de Vó, o seu artesanato, aos domingos, de 8 ao meio-dia na Praça da República. Lotus Peças, solução em autopeças. Transmosqueiro, com Transmosqueiro você viaja com segurança na ilha. White House, a melhor opção de gastronomia e lazer em Quaraci. Confira ainda nesta edição a programação cultural da White House. Fábrica de Velas Casa Sírio. Estamos retornando do intervalo aqui com o nosso querido Cláudio Guimarães, o entrevistado das Muvucas do Valdo. E você ficou de contar histórias de João Álvaro. João Álvaro Lima era o delegado de IBGE em Belém. Esse pessoal todo engraçado, tudo trabalhava, sabia? Que o Edir Proença, bom que se diga, o doutor Edgar Proença, Heriberto Pio, Roberto Cabelino, na nossa época a gente dizia uma coisa: rádio é bom, diverte, mas nem sempre dá resultado financeiro. Estudem, não deixem de estudar. Todo mundo na nossa época se formou. Todo mundo. Tem médico, como foi Bela Pereira, eu, agrônomo, Jair Gouveia, economista. Todo mundo se formou. Todo mundo estudava. Hoje nós temos muitas... O campo hoje é diferente. Pois é, hoje nós temos muitas formas de mídia. Muita gente hoje já vive. Alternativas. Eu digo, mas naquela época era muito difícil. Agora, naquela época... Pra você ter uma ideia, naquele tempo, a rádio tinha só um patrocínio, dava pra tudo. Eu me lembro que eu come... Naquele tempo era Gillette na Rádio Clube. Então tá explicado. A questão era o mercado publicitário. Porque vocês eram os astros. Positivo. Não tinha televisão. A televisão estava começando, incipiente. Vamos lá pro João Álvaro. João Álvaro é o seguinte, João Álvaro já era um negócio especial, um grande conselheiro, é bom que se diga. Mas o João Álvaro era inigualável. Era de uma saída, ele tinha perspicácia, ele tinha saída para tudo. Ele nunca era enrascado em coisa nenhuma. A primeira do João Álvaro. Ele gostava de chegar no campo cedo, ele era vermelhão, sabe? E gostava de trabalhar às vezes de camisa manga comprida, só fazia dobrar. E adorava tacacá. Aí ele chegava no Bainão, pedia logo um tacacá. Que combinação, né? O nosso clima, camisa manga comprida, tacacá. Não tinha nada. E o cara tinha uma pigmentação. Pigmentação, era vermelho, ele parecia um alemão, era muito engraçado. Ele gostava muito de ficar naquele lado da baliza pro lado hoje da Avenida Rômulo Mourana, 25 de setembro, ali da feira. E o Remo nesse dia fez subir da divisão de base, vamos dizer assim, para o principal. Nesse jogo, uma partida contra a Tuna Luso Brasileira no Bainão, João Gadelha, um ponto esquerda da época, que fez sucesso na base, mas no time principal não foi muito bem. Mas tinha muito nome. Era um chute potentoso. Deve ter sido companheiro do Ailson Coelho. Pois é, o Ailson Coelho lembra do João Gadelha, com certeza. E aí uma falta próximo da área a favor do clube do Remo, João Gadelha vai bater. A essa altura o João Álvaro atrás do gol fazendo a ponta, ele fala assim, ele pega o microfone e colocava a cuia do tacacá no meio das pernas aqui. Já estava do segundo no terceiro tacacá. Nossa, ele gostava mesmo. Doido pro tacacá. Meu irmão, quando o João Gadelha deu pelotaço dele, passou raspando atrás, foi no alambrado e veio em cima da cuia de tacacá do João Álvaro. Aí queimou a cara do João Álvaro, suja tudo, ele se fez por aqui, ele nem pôde entrar nessa época. Não deu depoimento? Aí não, o departamento médico do Remo na época correu para ajudá-lo, porque ele... Mas foi grave. Não chegou a ser grave, foi mais hilariante que grave, mas foram socorrê-lo. E era o doutor Júlio Cruz, nome lá daquela unidade do Unimed ali do entrocamento, o médico do Remo, amigo dele, do João, amigo do Edir. Renomado médico. Correram para cuidar do João Álvaro. Aí o que o pessoal comenta, o mais engraçado era o seguinte, levaram ele por uma maca assim, lá pro Bainão, lá para baixo, aí de repente todo mundo riu, sabe por quê? Dentro do bolso da camisa dele tava um camarão inteirinho. Tava o camarão inteirinho de pote.
Verdade verdadeira. Ai, meu Deus do Ronaldo céu. Passarinho deve se lembrar disso. Ele era garoto e já andava pelo bairro. A segunda do João Álvaro, essa é a mais Se hilariante. ainda fosse uma viúva, Pois é, imagina camarão. esse camarão como que não. Que ele usava aquelas camisas de linho, bolso bem largo. Na hora que bateu, o camarão espirrou e caiu dentro do bolso dele. E acharam na hora que estavam tratando dele. A segunda do João Álvaro. Final dos anos 50, tipo 59, 60, essa quem contava pra gente era o Edir Proença. O Flamengo vai fazer uma série de amistosos aqui, claro, ganhou de todo mundo. Mas na vitória sobre o Paysandu, se destacou um jogador no Paysandu chamado Neivaldo. Não confundir que depois teve um Nivaldo, que foi pro América de Recife. Esse era Neivaldo. Se destacou no jogo, fez gol no Flamengo. O Flamengo se interessou. No final procurou a diretoria do Paysandu, pegou o dado do jogador, ficou de mandar passagem, acertaram o preço e tudo. E aí, tipo assim, uma semana depois, chegou a passagem pro jogador. O jogador foi embora pro Rio de Janeiro, pro Flamengo. E o Flamengo marcou, tipo assim, olha, dia tal, daqui a uma semana, estaremos mandando o dinheiro do pagamento do passe. Nesse momento, ou nessa época, estava um imbróglio na federação, tipo hoje, vacância de cargo. Que lembrança, hein? E aí aquela história assume. Aí foram para o estatuto, assim, o presidente do clube mais antigo filiado, era o presidente da União Esportiva, um cidadão chamado Leões das Bandeiras. Ele assumiu a presidência da federação como presidente do clube mais antigo filiado, seu Leões. Só que o seu Leões era daquela. Ele foi melhor que a Graciete, não? Não sei te dizer pelo seguinte, olha, o Leônidas era daquele, fazia uma pergunta e respondia assim. Aí o João Álvaro tinha um programa, já tinha o cartaz esportivo. O cartaz esportivo era de 50 minutos na rádio, de 6 a 6h50. É o programa mais antigo. Mais antigo do rádio brasileiro em atividade. Ele é de 39, criado pelo Dr. Edgar Proença. Bem, e aí o programa, o cartaz esportivo, ele era de 6 às 6h50, porque 10 minutos antes das 7 entrava o Mensageiro 65 com mensagem para o interior, como o me fez depois na Marajoara. Era o Vicente Santos, Ramos Calheno, que era um cara de fora, Antonino Rocha, depende, tinha um certo... Uma espécie de alô interior. Alô interior. Alô interior foi muito copiado, aliás, do Mensageiro 65, eram as notícias para o interior, aquelas mensagens, pago inclusive. O atual me deu uma deu uma conotação, personificação bem diferente. Pois bem, e aí, desses 6 até 6h50, 5 minutos era do João Álvaro. Ele tinha que todo dia apresentar uma entrevista chamada que era o Fato em Foco. Era uma entrevista todo dia. E João Álvaro continha as suas atribuições no IBGE, o que ele fazia? Já fazia entrevista antecipada, deixava tudo de gaveta. Mas nesse dia o Edir ligou para ele, a maior dificuldade naquele tempo, era o tempo do macaco preto, telefone preto para falar, ninguém atendia, e João conseguiu se localizar no IBGE, o Edir estava ligando para ele desde manhã, chegou 2 da tarde e conseguiu falar com o João. João, não quero hoje aquelas tuas entrevistas que já estão na prateleira, não. Deu esse problema aí, o Leões das Bandeiras assumiu a presidência da Federação de Futebol, quero uma entrevista com ele. E entra de telefone por lá ao vivo, vou deixar o telefone aqui liberado. Bom, João Álvaro saiu do IBGE, bem aqui na Gentil. Até hoje ainda tem a sede antiga lá. Saiu a federação aqui do lado da Faculdade de Direito nesse tempo. Era Federação Paraense de Desporto. Álvaro veio a pé. Chegou lá. Estava assim, 5 minutos para começar a entrevista, ele ligou para a rádio, o Mucunha atendeu, tudo ok, som ótimo, tudo bem, pode começar. Aí já tinha combinado, senhor Leônidas, eu digo por antes que eu faço uma entrevista. Passou, pois não, sente aqui, sentou. Senhor Leônidas, tudo bem? Tudo bem, boa noite, prazer ouvi-lo na Rádio Clube do Parelho, boa noite. Como você recebeu essa missão de assumir aí na vacância a presidência da Federação Paraense de Futebol? Isso não é uma boa. Disse, presidente, e uma pergunta, o torneio início deste ano vai ter ou não vai ter isso? Não sei. Disse, presidente, com relação ao número de atletas inscritos no campeonato, o Remo quer 20, o Paysandu quer 25, a Tuna quer não sei quanto, já tem um denominador comum? Vou pensar. O João fez umas 20 perguntas, era só assim, sim, não vou, e o tempo não passa, né? Meu Deus. Aí o João Álvaro resolveu dar sacada maior, porque ele era um repórter, ele anotava tudo, dados, ele tinha... Presidente, você sabe que o Flamengo contratou junto ao Paysandu aquele Neivaldo que fez sucesso naquele amistoso. E a informação que chegou pra gente é que o Flamengo pagou o que devia ao Paysandu. Você tem alguma informação a seu respeito? Te confesso que eu não sei. Pois eu sei e vou lhe dizer. Pagou ontem através do Banco da Lavoura de Minas Gerais, cheque 51,94. Boa noite.
O jogo do Paysandu em 1965, em Teresina, no Piauí, a antiga Taça Brasil. Hoje é Copa. Aquele tempo era Taça Brasil, era um jogo lá, outro cá. O Paysandu ganhou aqui, e no jogo de volta lá, foi o jogo que fizeram... Acho que colocaram óleo demais na comida do jogador, deu de barriga em todo mundo, no pessoal da imprensa, não teve o jogo no domingo, que era o jogo de volta. O jogo aqui foi no domingo, no outro domingo lá, todo mundo passou mal, não teve o jogo. Não houve o jogo. Não tinha como. Aí o jogo passou para terça-feira à noite, nem segunda dava. Até vocês da imprensa? Até nós da imprensa. Todo mundo que fez refeição no hotel onde a delegação estava, passou mal. Até o árbitro da partida, Eunápio de Queiroz, até hoje eu me lembro. Foi por isso que o jogo foi adiado. Ele foi o primeiro a relatar em som. Você é o cara da feijoada aos sábados. Também. Era sábado? Não, era feijoada. Não foi a feijoada. Não, sabe que é engraçado. Foi aquele almoço tradicional de concentração, bife, arroz, feijão, sabe? Tá. Frango para quem queria. É que colocaram alguma coisa a mais. Só que exageraram que até o árbitro passou mal. Aí o jogo ficou para terça-feira. Não, o jogo passou para segunda-feira, foi isso. Aí chegou na segunda-feira, mesmo assim, o Flamengo do Piauí ganhou o jogo. Aí teve que ter o terceiro jogo. E o regulamento dizia, terceiro jogo em caso de empate, prorrogação. Se não decidir... O Paysandu tinha ganho aqui? Ganha aqui e perdeu lá. Aí teve o terceiro jogo. Você lembra quanto foi o placar do jogo? 1-0 aqui, 1-0 lá. E aí, terceiro jogo. Se terminasse empatado, prorrogação. Terminada a prorrogação, não tinha pênalti. Era cara ou coroa. E aí, Jorge Falango, ela é presidente do Paysandu. Tem um episódio que até hoje relatam do Falango, nunca dito se foi certo ou não, mas como ele era uma pessoa totalmente engraçada, não duvido que tenha sido como muita gente conta. E aí, senhor doutor, o jogo seguinte lá da quarta-feira, quarto jogo decisivo à noite, e dominação complicada no estádio Lindolfo Monteiro, que ainda hoje tem, aí o Falango ela teve uma ideia. Nessas conversas que se tem quando se viaja, né? Ele descobriu que o comandante militar de Teresina, no Piauí, era um gaúcho que estava com raiva de ter sido transferido para Teresina, porque foi tipo uma punição. Sabe o que ele fez? Pediu para visitar o comandante. Comandante, tudo bem, comandante? Olha, nós somos de Belém do Pará, nós sabemos que você está aqui mesmo. Não, eu só queria lhe pedir um favor. Ajude então a gente do Pará. Dê um reforço no policiamento. O comandante mandou 100 policiais da PE, né? Polícia do Exército, para ajudar o reforço do estádio. Aí uma ameaça de sacanear com o país de torcida muito enfurecida que estava não aconteceu, porque os policiais do Exército ficaram por fora do alambrado na frente da torcida do Flamengo do Piauí. E nesse tempo as Forças Armadas eram muito respeitadas, todo mundo sabe. E aí, meu amigo, foi um controle bacana do jogo. Mas aí o jogo terminou empatado em 0-0, 0-0 na prorrogação, aí foi pro famoso cara ou coroa. Me lembro como se fosse hoje. A gente aqui transmitindo as rádios lá, aquela tensão danada, né? A polícia fez um círculo bem grande para que todo mundo visualizasse, mas não podia se aproximar. Aí eu me lembro bem, o Eunápio de Queiroz, o árbitro carioca, pegou a moeda, jogou, mas ele fez geralmente os árbitros, hoje o que eles fazem quando é moeda? Eles jogam, põem na palma da mão e abrem para todo mundo ver. Naquele tempo, não sei se era praxe isso, quando o Eunápio de Queiroz jogou para cima, ele saiu de perto e deixou a moeda cair no chão. Quando a moeda caiu no chão, o Fangola pegou e saiu correndo e vibrando. Dizem que até hoje não sabem se deu o lado que ele tinha pedido, mas a ação dele de sair correndo e festejando com o Paysandu, ou certo ou errado, deu certo. Tanto que o Flamengo nem reagiu. E assim foi ganhar vaga no Caro Coroa. Seria um caso muito parecido daquele filme Proposta Indecente, né? Pois é. Conseguiu iludir. A Sharon Stone, né? Qual é o nome da atriz? Sharon Stone, né? Não. A atriz de Proposta Indecente. Meu Deus, enfim. A gente vai lembrar. A gente lembra. A gente vai lembrar. Depois dos 40. Depois dos 40, a gente lembra. A gente não tem mais memória, tem uma vaga lembrança. Mas a moeda tinha só uma face, né? E aí ele conseguiu. Não, tinha as duas faces. O problema é que quando caiu no chão. Não, a moeda do Rock. Do Rock. Então lembra um pouquinho dessa história, porque ele não deixou que ninguém visse o lado. Ele já pegou e já saiu cantando vitória. Demi Moore. Demi Moore. Eu pensava que Demi Moore tinha sido do Ghost. Também. Né? Sim, vamos lá. Cláudio, nesse episódio, eu não sei se foi nesse. Deixa eu contar a história. Tem uma que eu não posso deixar passar. Eu sou um locutor que já fiquei sem voz num jogo, na hora de um gol. Já pensou isso? Deus, Cláudio. A história foi o seguinte: 1973, primeiro ano do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série A, que o Remo começou em 72. O Paysandu só entrou
em 73. E o Paysandu, embora tivesse começado com uma extraordinária vitória aqui sobre o Internacional de Porto Alegre, de Schneider, de Escurinha, aquele pessoal todo, do chileno lá do Figueroa, no Baenão de 2-1, fez uma sequência horrorosa. O Paysandu teve em toda a competição 2 vitórias. Essa e essa do jogo que eu vou contar. Aí já encerrando a competição... Em 73 foram só 2 vitórias. Só 2 vitórias. 73. Tomara que a nossa SMAC no futebol feminino, que não venceu ninguém, a lanterna, consiga pelo menos essas 2 vitórias. Mas veja, João Avelino técnico. Estava no Paysandu já no final de competição para tentar salvar, não deu. Aí João Avelino, quem começou foi aquele João Carlos. João Avelino, jogo em Goiânia. O Goiás tinha aquele timaço de Paguete, Macalé e não sei o que, um timaço, Lincoln. Para teres uma ideia, o Paysandu foi jogar com o Goiás nessa partida e as 2 partidas antecedentes do Goiás tinham sido simplesmente o seguinte: deu de 4-2 no São Paulo, em Goiânia, no Avenida Paranaíba, o Pedro Ludovico, que agora está reformado, e tinha ganhado de 3-2 do Santos na Vila Belmiro. Apenas isso. Goiás. O Goiás. E aí, Paysandu, me lembro como se fosse hoje. O jornal lá o principal jornal lá de Goiânia, Manchete. Vá Paranaíba, hoje é dia de goleada. Aí o Avelino aproveitou isso, foi no cedo, jornal de domingo. O papo dele de vestiário foi isso. Olha aqui, estão dizendo aqui. É que você vai levar goleada aí? Pô, se é assim, eu acho que nem vou dirigir. Não vai ter nada. O fato é o seguinte, eu me lembro que o Omar era o goleiro do Paysandu, Tuíca e Gonzaga eram os únicos atacantes do Paysandu. Eu nunca vi um domínio de futebol de um time sobre outro na minha vida de 60 anos de locutor esportivo. Eu acho que o Goiás chutou mais 100 bolas a gol. Não acertou nenhuma. O Paysandu deu 3 chutes a gol. Um do Tuíca para fora ainda no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, um gol do Gonzaga. Uma bola que meteram lá, o Gonzaga resolveu dar um chute. O goleiro lá meio aceitou e 1-0 o Paysandu. Aí que o Paysandu veio para trás mesmo. Aí o Paysandu não tinha mais ninguém. Mas aí quando deu assim uns 40 minutos do segundo tempo, foi esticada uma bola para o Tuíca na divisória do gramado. O Touro de São Clemente. O Touro do Seu Clemente, é do Seu. É do Seu, é que o pai dele era Seu. Muita gente pensava que era o Sandro, era o Seu Clemente, que era o pai dele. Por sinal, eu que o apelidei. Aí. Porque era de Bragança, eu me dava com o pai dele. Toda a propriedade para fazer o Seu Clemente. Mas veja, aí a imagem, até hoje eu tenho isso aqui na minha memória, pelo seguinte: estádio lotado, a gente nas cabines, divisória do gramado. Sabe, ali no círculo central foi onde a bola chegou pro Tuíca. E o Tuíca deu a arrancada. Meu irmão, eram os 4 do Goiás correndo atrás dele e não alcançaram o Tuíca. O Tuíca foi deixar dentro do gol, o segundo gol do Paysandu. Porque quando a bola entrou, que eu quis gritar, cadê a voz? Aí só o barulho de torcida. Paysandu, cara. Aí eu vi bem que o plantonista aqui era o Zé Maria Nobre Gonçalves. Ele só disse assim: pelo que eu estou sentindo, foi gol do Paysandu. Cadê o Cláudio? Eu vou gritar. Ele que gritou, gol. Rapaz, eu passei uns 1 minuto mais ou menos. Aí que eu consegui gritar, mas não saiu o grito que eu queria que fosse. Mas eu perdi a voz na hora do gol do Tuíca. Interessante é você ter perdido a voz, porque eu imaginei o seguinte: perdeu a voz, não transmitiu mais, não narrou mais. Pelo menos naquela partida. Acho que foi a emoção, tanto que a voz voltou depois. Tem isso também, né? Não, e até pela humilhação que o clube estava passando, né? É verdade. Você tem 3 passagens pela Rádio Clube do Pará, né? Sim. Quando você sai da Rádio Clube a primeira vez, você sai aceitando um convite da Liberal. Quem fez esse convite? Rômulo, 1970, né? 70. Rômulo Maiorana, Mário Barradas, João Carlos Ribeiro. E ainda tinha um Raimundo. José Carlos Raimundo, o pai do Cacá Raimundo, que era genro do Moura Carvalho. Exatamente. Então, quem é que forma essa equipe? É ele, o genro do Moura Carvalho. Vou te explicar como foi isso. É o Jaime. O convite foi feito, formulado afinal por quê? Naquele tempo, a gente pegava a Kombi da rádio para ir pro estádio e voltava. Em 70 eu estava numa fase muito boa, né? Jovem, brilhando aí no rádio. E aí, a gente vem voltando no jogo na Curuzu. Como eu morava aqui perto, na Tiradentes, eu vim até a porta da rádio, no Palácio do Rádio, eu descia a pé. Quando eu salto da rádio, me lembro como se fosse hoje, eram umas 7 horas da noite, veio aquele pss, pss, pss. Quando eu olho era o Zé Carlos Raimundo, o João Carlos Raimundo, João Carlos Ribeiro. O que virou discotecário. Discotecário, que era um dos baluartes do ABC, lembra? Sim. Atlético Baixo Destacado. Fuzuê, ABC. Exatamente.
E aí eu, diga, João, tu podes, isso era um domingo à noite, tu podes amanhã por volta de 4 da tarde ir lá na Rádio Liberal, era bem em frente à central de polícia, bem na esquina da Praça Dom Macedo Costa. Embaixo funcionava o jornal, com impressora tudo pequeno, e em cima era a rádio, com vários departamentos. Depois foi até o escritório do Pio Neto lá um tempo, ali em frente à igreja de Santo Antônio. Não tem problema. Coisa boa, até brinca sério, acho que vão te fazer um convite. Tudo bem. Rapaz, quando eu chego lá para essa reunião, qual a minha surpresa? Estava na sala me esperando seu Rômulo Maiorana, Mário Barrada, João Carlos Ribeiro, o Zé Carlos Raimundo, esperando. Eu cheguei e sentei. Pois não, boa tarde. Aí o João Carlos Ribeiro disse, seu Rômulo, Zé Carlos, esse aqui que é o Cláudio Guimarães, é o locutor do momento, é o homem. Aí o seu Rômulo usou a palavra e disse, Cláudio, o problema é o seguinte, eu assumi a radiodifusora, que agora é liberal, por causa do jornal que eu assumi também, vocês sabem, eu sei, rapaz. E nós queremos formar a equipe de esporte. Está todo mundo dizendo que é a pedida formar a equipe de esporte, a gente quer formar a equipe de esporte. E o locutor que sugeriram foi você. Eu quero lhe contratar e quero lhe dizer o seguinte, você vai formar a equipe do seu jeito. Eu tinha na época 20, eu sou de 46, 23 para 24 anos. A equipe é por sua conta, que eu não... Aquele jeito, eu não entendo nada disso. O Zé Carlos que está sugerindo, o Mário Barrado. E a minha reunião está encerrada com você, eu venho daqui a pouco no fecho dela. Eu fiquei conversando com o Zé Carlos. Disse, olha, rapaz, sabe que eu tenho 7 anos de rádio clube lá. Aquilo é uma família para mim, é difícil sair, coisa e tal. Aí, não, mas vamos conversar. Rapaz, a reunião demorou mais ou menos 1 hora. Para teres uma ideia, Valdo, vamos supor que hoje eu ganhava na Rádio Clube na época, algumas vantagens que me davam, como se fosse assim, R$1.500. A proposta da Liberal era de 10 mil. Nossa, difícil ficar, né? E eu, com os poderes de fazer a equipe que eu quisesse. O nome Equipe Legal. Tá bem? Tudo bem. Até os programas eu que sugeri. Até os programas. Até o nome dos programas eu que sugeri. Equipe Legal. Aí que aconteceu? Topas? Eu digo, olha, rapaz, num valor desse não tem como topar. Ainda tem uma coisa. Tu tá sem carro há 1 ano, né? Digo, rapaz, meu carro, usei um carrinho que eu tinha aí, mas não deu mais. Seu Rômulo aqui tá na hora dele voltar. Aí seu Rômulo. Aquele seu Rômulo era um negócio diferente, viu? E sentou na frente. Gostava de rádio, né? Esse menino é o seguinte, eu sei, você já aceitou a proposta pelo João, mas dessa não tem como aceitar. Deixa que eu me entenda com o Edi, ele diz assim. Edi vai se aborrecer, mas depois passa. Tá bom. Disse, olha, que vai acontecer o seguinte, eu sei que você está sem carro há 2 anos. São 10 para as 5 da tarde, ainda dá tempo. Vou pegar meu telefone aqui primeiro, peraí. Aí foi lá para dentro do telefone. Você aceita, assina aqui o contrato, saia daqui, vou mandar o carro da rádio e deixar lá na Tarde. Você procura lá o Jorge, diretor-geral da Tarde, já telefona para ele vai entregar um Fusca zerado. Poxa. E assim eu fui para a Rádio Liberal. Agora, para eu dizer, foi o dia que eu ia sair. Quando eu cheguei, eu disse, não, já sei, o Rômulo já me ligou. Aí eu disse, se aborreceu. Né? Saiu, não volta. Quem disse? 2 anos e meio depois eu voltei. Mas espera aí, tem um detalhe para contar ainda do seu Rômulo. 2 anos e meio, aí eu formei equipe. O Grimaldo estava na Marajoara, eu fui buscá-lo. Guilherme Pinto tinha chegado de Macapá. Tirei Flávio Moreira da Rádio Clube do Plantão. Carlos Sidon e Jaime Bastos estavam parados. Eles eram da antiga Guajará, extinta equipe de esporte. E eu fui convidado. Muita gente pensa que o Jaime que formou a equipe. Pois é, por isso que eu coloquei o nome do Jaime aqui como quem supostamente... Eu é que fui buscar o Jaime para trazer para a equipe. Aí nós dividíamos. Um clássico era um, outro era outro, a gente fazia meio tempo cada um. Muitas vezes um fazia um jogo importante, o outro ia fazer ponta de gol. Mas eu também pautei essa história de um tempo para cada narrador. Isso, como é que é isso? Eu nunca fui chegado a isso. Não, mas eu nunca fui chegado a isso. Eu acho que perde um pouco o negócio. Eu não consegui trabalhar. Nós tentamos, mas eu acho que não funcionou bem. E assim é a história. Mas deixa eu te contar a do seu Rômulo, que essa aí muita gente precisa saber. 2 anos e meio, aí eu já em faculdade, quase para me formar, a situação era outra. Eu já podia abdicar de parte do que eu ganhava lá, que a coisa na Rádio Clube tinha melhorado muito. Aí um dia o Estácio me procurou assim, olha, coisa assim, o mercado tá bom agora, todo mundo gosta de volta para lá. Digo, Edi, não, já conversamos, o Edi te aceita. Eu pedi demissão da Rádio Liberal, embora ganhando um pouco menos, voltei para a Rádio Clube, porque eu já era funcionário do Banco da Amazônia.
Aí a coisa compensava e bem. Olha a versão que você está me contando e o que chegou aos meus ouvidos. E eu só vou tocar porque eu fui provocado. Não, mas pode falar. Eu fui provocado pela versão que eu considero oficial, que é a tua. Que tu, àquela altura, bem sucedido com o projeto da equipe legal, da Liberal, estavas na redação e o Adamor Filho, repórter policial, entrou cantando e comemorando que o filho dele tinha nascido e que tu terias tirado uma brincadeira de mau gosto, perguntado de quem é o filho, e ele teria corrido atrás de ti. Essa é uma das especulações. A outra, que tu tivestes, por conta da Liberal não entrar em Bragança, e teus laços com Bragança sempre foram muito fortes, tu terias voltado para a Rádio Clube. Quer dizer, nenhuma dessas duas versões... Não, uma parcialmente. O fato com o Adamor aconteceu, mas não é como estão comentando, não. Houve um problema. Houve um problema com o Adamor, o seguinte: o Adamor subiu e eu estava no estúdio, acho que apresentando um programa esportivo, era isso. E aí houve um fato grande na cidade, tipo um crime famoso aí. Acho que foi até um assassinato, encontraram... tinham matado uma criança no Igarapé do Burrinho, que hoje tem outro nome, ali por lá do aeroporto. E a polícia tinha conseguido prender o bandido. E aí a notícia chegou na rádio. Quando chegou na rádio, aí procura Adamor, ninguém localizava Adamor. Eu disse, mas por que procura Adamor? Porque interessa é a notícia, a rádio me dá que eu dei a notícia. Aí realmente o episódio do filho é verdade, mas ele subiu festejando, mas veio com raiva de mim, porque eu tinha dado a notícia. Tinha que se esperar, tinha que se esperar, porque naquele tempo esperava para o repórter policial da notícia. Ele não gostou de eu ter dado. E aí eu estava em pé já nessa altura, ele veio para me agredir, nós brigamos e rolamos na escada até embaixo. Já ali em frente o Antônio... Houve a briga, já ali em frente o Antônio Velho, onde depois foi o Detran, já era ali a Rádio Liberal nesse tempo. Só que para nosso azar, quando nós chegamos no último degrau, quem vem entrando na rádio? Seu Rômulo. 30 dias para cada um, mas depois ele abrandou. Quer dizer, corroborou. Corroborou. Mas com relação ao fato da Rádio não entrar em Bragança, esse episódio novo. É que, como eu gostava da Rádio Clube, a gente nunca larga aquilo do coração, né? Fui trabalhar profissionalmente na Liberal, mas eu gostava, na verdade, eu me preocupava a ver que a Liberal fazia cobertura de um jogo, a Rádio Clube não ia, eu me preocupava, não tinha nada a ver com isso. A ciumada eu tinha, mas veja bem, para fechar do seu Rômulo, que essa ele marcou pra caramba. Aí 2 anos e meio eu volto para a Rádio Clube do Pará. Aí tive um acidente indo para Salinópolis, perdi praticamente todo o carro. Mas quando eu me recuperei, fui lá, já tinha acertado a volta para a Rádio Clube. Estava aí sozinho no carro? Estava. Ia atrás de uma namorada, mas estava sozinho. E a estrada... Muita gente pensava que eu ia para Bragança, porque nesse tempo estavam começando essa estrada de Salinas nova. Era tudo por Capanema. E como a estrada estava em obra, estava indo por Capanema. Aí eu ia por Capanema. Eu tive desastre naquela ponte do Livramento, passando Igarapiaçu. Deixa eu te dizer... Deixa eu acabar, Dona Roma. Mas deixa eu dizer, e preciso dizer, até por uma questão de ética, que muitas dessas informações constam em publicações como o Livro do Rádio, Expedito Leal, o Memorial da CLEP, que a gente precisou beber nessas fontes. Eu tenho hoje, até hoje a matéria do meu acidente na estrada. Até hoje a matéria do meu acidente na estrada eu tenho aí com foto tudo, já eu te mostro. Já eu te mostro. Mas sim, para fechar do seu Rômulo, que essa foi marcante. Aí, fala mais dessa história de Salinas, porque tu foste socorrido, tu estavas muito perto da morte ali, né? Muito, porque naquele tempo falta de recurso no hospital de Capanema, o sangue pisado estava todo indo pro meu peito, eu me sufocando. Que tu perdeu? Vez por outra eu vou já contar, vez por outra eu ouço o programa de televisão. Você já esteve perto da morte? Você viu a morte como eu já estive, eu vi. Você ouve ver coisas e você não pode se mexer. Eu estava sem sentido, mas eu vi bem quando uma enfermeira disse pro médico: se esse rapaz não for para Belém até 4 horas da tarde, ele morre. Cara, eu não podia nem me mexer, mas eu ouvi. O cara pode morrer. Parece um túnel assim, tu tá indo e querendo voltar. Aí, a ajuda do Parziale, do Edir Proença e de outros amigos, conseguiram o helicóptero da FAB, fui me apanhar em Capanema, que era onde estava sendo socorrido. E a ajuda dos colegas do Banco da Amazônia, que eu já estava no banco nessa época. Mas quem percebeu que tu estavas lá caíste no abismo, não? Caí numa ribanceira, digamos assim, mas o carro é que caiu. Eu fiquei deitado no asfalto, quase sem sentido. Até hoje eu tenho platina aqui. Eu perdi 4 dentes na época. Olha, até hoje eu tenho marca. Mas, mostra aqui. Mostra aqui. Olha aqui, eu tenho marca até hoje. Tá vendo aqui? Porque esse dedo meu subiu, veio pra cá. E aqui eu meti uma platina que até hoje eu tenho.
Uma caminhonete com uma família que ia passear em Salinas ia logo atrás, foi quem me socorreu. Aí me levou para o hospital de Capanema. E o resto, e a demora para me socorrer em Capanema de helicóptero, sabe por que foi? O presidente Médici estava em Belém. E tudo que era aeronave está à disposição dele. Aquele aparato danado. Então, para o Paziali, com o Edir Proença e outras pessoas conseguiram. Nossa. E olha o que é a vida, né? Capitão Lima, que me socorreu e me trouxe para cá, 2 meses depois morreu no Acre. Não de avião, chegou de uma missão, que iria mais rápido para o hotel, quando atravessou a frente do aeroporto, um carro bateu ele e morreu. E essa família, tu tens contato ainda? Tive contato há muito tempo, eles eram ligados até um colégio onde meus filhos chegaram a estudar no começo, aqui na Dr. Moraes, próximo ali de onde é a residência oficial do comandante da 8ª Região Militar. Depois eles fecharam esse colégio. Eu ia falar quando da partida que foi decidida no Cara e Coroa, e tu colocastes a história da perda da voz, e eu acabei esquecendo de falar. Mas já que eu lembrei, nessa ocasião tu estavas com Tavernar Neves. Quer que eu conte o episódio do Tavernar Neves? Carlos Saad. Carlos Saad, exato. Tem uma foto? Tem. Tavernar pela Marajoara. Pois é, eu queria saber se vocês estavam juntos no clube. Tavernar pela Marajoara e eu pela Rádio Clube. Com o Tavernar tem uma história interessante. E esse Carlos Saad? Carlos Saad até hoje está vivo, sabia? 90 anos. É o magro de aço, comentarista. E ele ainda comenta? Comenta. A voz já está bem, mas é muito respeitado. Não, sempre comentarista. Qual era a rádio, hein, Cláudio? Da rádio, ele começou na Rádio Clube, depois na Difusora, e desde que a Pioneira foi fundada até hoje ele está lá. Então, Tavernar, você ia falar. Não, agora ele está com o Dídimo de Castro numa rádio nova lá, Meio Norte, Campo Novo, uma coisa assim. E você ia falar do Tavernar? Não, antes do Tavernar, deixa eu contar a final do seu Roma. Aí 2 meses e meio eu volto para a Rádio Clube do Pará. Aí, já estou bem de saúde, peraí. Vou dizer pro senhor Rômulo que o carro está recuperado, que eu comprei outrozinho, eu vou devolver o carro pro senhor. Me deu um Fusca, fica chato aí me embora. Chega lá. Secretária dele, diga que é o Cláudio Guimarães que quer falar com ele. Disse, olha, você vai esperar um pouquinho, que o senhor Rômulo naquele tempo era romaria com ele todo final de tarde. Aí quando eu me sentei no sofá, até hoje eu me lembro que estava Cléo Bernardo, Gerson Pérez, Oswaldo Melo, político não acabava mais, empresário, todo mundo entrava a falar com ele. Sabe que hora ele foi me atender? 9 da noite. Eu fiquei lá esperando, porque veio por onde sair uma água, um cafezinho, já ali no prédio em frente ao Antônio Velho. Depois foi o Detran onde teve a confusão com o Adamor. Pois bem. Aí, entra, Cláudio, entra. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Já sei que você voltou para a Rádio Clube, já estou informado. Já, tá. Tranquilo, a vida é essa. Senhor Rômulo, eu só queria dizer o seguinte, ele vai me desculpar. Não tem nada que desculpar, Cláudio. Vou deixar aqui a chave do carro que você me deu quando eu entrei aqui. Tá bom, deixa aí em cima. Tá, passe bem. Aí eu saí, dei as costas. Quando eu vou abrindo a porta, só vejo aquela porra na minha costa, aquele bairro. Ele jogou a chave em mim, aí disse assim. Como é que ele me chamar? Claudinho, o dia que eu não puder dar um carro para empregado meu, eu tô full. Vai esta merda, eu não dei. Pronto. E assim foi. Vou falar. Vamos dar do Tavernar. Saudoso Tavernar. Vocês sabem da história do Tavernar, que ele foi sequestrado, não sabe? Não sabia. Não sabia disso? No tempo dos sequestros de aeronaves? Vou contar como foi. Tempo no Norte e Nordeste, um jogo Remo e Nacional em Manaus. Quem era eu? Na entrevéspera da viagem, compromisso no Baza. Cheguei com o Edir, não dava para eu ir agora. Vai o Tavernar, não tem problema. Para localizar o Tavernar, que o Tavernar não estava. O jogo era na quarta-feira à noite. Segunda noite eu avisei que não podia ir. Não conseguiu localizar o Tavernar terça de manhã. No final da tarde conseguiram localizá-lo. Tanto que ele nem foi no avião da noite. Ele já foi no avião do início da madrugada. Viram dele da Cruzeiro. O YS-11, não. O YS-11 da Cruzeiro do Sul. Belém, Manaus, que era o voo para eu ir para fazer o jogo. Ele não chegou lá. Foi então o famoso sequestro, foi bater em Cuba. Ele passou 10 dias em Cuba, sequestrado com toda a tripulação e os passageiros. 101 passageiros. Quem ia nesse voo era eu. Tavernar terminou sequestrado. Tu ias te tornar na história... Ia conhecer mais um país, Cuba. Pois é. A esse preço, sabe lá, né? Era do auge do Fidel Castro, né? Ia se tornar mais um... E olha, foi uma situação diplomática demorada para liberar esse avião de volta e a turma chegar aqui. Passou lá 10 a 12 dias. Tá, mas tu voltaste para Liberal. E esse assunto fica para o próximo programa, como outros assuntos permearão o próximo programa
com alegria, com prazer de ter Cláudio Guimarães com a gente nas Muvucas do Valdo. Até quinta-feira, muito obrigado a você, muito obrigado aos apoiadores. Cláudio, deixa aí um abraço, porque quinta-feira a gente vai estar junto de novo. Uma saudação minha, é um prazer estar aqui. O Valdo sabe da amizade que eu tenho por ele. Contar a história do rádio é comigo mesmo, eu gosto. Eu acho que a geração de hoje não conhece muita coisa que aconteceu, não sabe os problemas que a gente passava naquele tempo. Eu sou do tempo do BTP, você não sabe o que é o BTP? Era um aparelho de entrevista dentro do campo que pesava 10 quilos, você tinha que amarrar na costa. Eu peguei, não tinha, não pesava. Do meu tempo pesava, do meu tempo pesava. Já era aqui. Já depois vieram os mais modernos. Mas nos inícios dos anos 60, pesava 8 ou 10 quilos, a gente tinha que ter tipo um coldre aqui. Será que é por isso que os locutores esportivos antigos são todos? Pois é. Vergada, né? O Agripino Furtado, então, chamam de coqueiro, não é? Coqueiro empenado. Coqueiro empenado. Não, mas Agripino já não é tão antigo. A turma mais antiga não está mais hoje na proa, não. Então, eu e Cláudio e você juntos a partir de quinta-feira no segundo programa, entrevistando essa fera do rádio esportivo brasileiro, que é o meu amigo Cláudio Guimarães. Até a próxima quinta. Nas Muvucas do Valdo, oferecimento Lojão Manolito, tradição em vender barato. Nossa água, água mineral, natural, nossa responsabilidade. Arte de Vó, o seu artesanato, aos domingos, de 8 ao meio-dia na Praça da República. Lotus Peças, solução em autopeças. Transmosqueiro, com Transmosqueiro você viaja com segurança na ilha. White House, a melhor opção de gastronomia e lazer em Quaraci. Confira ainda nesta edição a programação cultural da White House. Fábrica de Velas Casa Sírio,